Uniclac. Volta com você que acompanha o LAC Concursos. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. A gente vai dando prosseguimento à nossa preparação focada para esse concurso. E agora, moçada, chegou a hora de falarmos sobre os quilombos mato-grossenses. Falaremos então sobre a resistência à escravidão, que teve como principal símbolo a formação dessas comunidades de fugitivos do sistema escravista. Muito mais do que isso, eram comunidades formadas por aqueles indivíduos que empreendiam uma resistência àquela sociedade altamente excludente que vigorava naquele período colonial e também durante o período imperial brasileiro. Afinal de contas, a escravidão vigorou até 1888. E nós tivemos no Brasil todo a elaboração de uma série de quilombos. Surgiram centenas de quilombos de norte a sul do território brasileiro. Todo mundo sabe que o principal quilombo registrado pela história do Brasil foi o quilombo de Palmares, na Serra da Barriga, que teve a liderança de Zumbi dos Palmares. Mas aqui em Mato Grosso, nós também tivemos a proliferação de uma série de quilombos, tanto ao longo do século XVIII, quanto também ao longo do século XIX. Então isso a gente vai abordar de forma minuciosa ao longo da aula de hoje. Pessoal, nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Olha só. Vamos usar aqui como exemplo essa luta empreendida por essas comunidades quilombolas que resistiam àquela opressão, que resistiam aos maus tratos, aos castigos físicos e buscavam novas alternativas de vida, lutavam pela liberdade, muitas vezes chegavam inclusive a morrer, mas lutavam pela liberdade. Vamos usar esse exemplo para procurar consolidar as nossas próprias vitórias. Nós estamos aqui na luta, nós estamos empreendendo um grande processo que tem um objetivo fundamental, que é garantir a nossa aprovação nesse concurso. Então, pessoal, nenhum obstáculo será grande o suficiente se a sua vontade de vencer for ainda maior. Então, olha só, vamos enfrentar uma série de problemas. Nós vamos enfrentar concorrência, nós vamos enfrentar um edital com conteúdos extensos, vamos ter que nos dedicar horas a fio a um estudo de qualidade, a um estudo com intuito, com meta, com foco, com força, com fé, buscando a nossa aprovação. Mas ela virá se nós tivermos disciplina. Disciplina é a palavra, é a ponte que vai ligar o seu sonho à realidade, ao seu sucesso, à sua aprovação. Estamos juntos nessa, hein? Nossa missão aqui é gabaritar nesse concurso. Se você levar com muito afinco, pode ter certeza. Pode me cobrar no final, viu, pessoal? Pode me cobrar, você vai ter um grande desempenho. Bom, vamos lá então, já está aqui na nossa lousa o tema pelo qual nós vamos trilhar os caminhos pedagógicos da aula de hoje. Pois é, hoje o tio Ed vai falar para você sobre as principais características dos quilombos mato-grossenses. A propósito, é um outro tema bastante recorrente nas provas de concursos aqui em Mato Grosso. Por isso, meus amiguinhos, vocês precisam ficar muito atentos. Porque esta temática pode aparecer na sua prova. E se aparecer, o que vai acontecer? Você vai acertar, porque você está se preparando com o LAC Concursos. Se preparando com planejamento, antecedência e foco. Muito foco rumo à vitória. Olha só, os quilombos eram redutos de escravos fugitivos. Então a galera que fugia
desse sistema escravista no Brasil se refugiavam no interior do território, formando ali comunidades autônomas, comunidades que escapavam do controle colonial, do controle metropolitano daquela sociedade escravista, eram chamados de quilombo. Vamos lembrar que quilombo é um termo de origem africano, ok? É uma palavra de origem africana, quilombo, que tinha outro significado na África, mas que aqui no Brasil vai significar comunidades formadas por fugitivos do sistema escravista. Vale lembrar para os senhores que os quilombos não possuíam uma população homogênea. Tira essa ideia da sua cabeça, viu, galera? Os quilombos possuíam população mesclada, população heterogênea. O que significa isso aí, tio Ed? Significa que nas comunidades quilombolas nós não tínhamos apenas negros fugitivos do sistema escravista. Havia também indígenas nos quilombos, havia mestiços, olha só, do cruzamento do negro com o índio, dá o cafuzo, do cruzamento do índio com o branco, dá o mameluco ou caboclo, e do cruzamento do branco com o negro, o que acontece? Mulato. Então, nos quilombos tínhamos uma população bastante heterogênea, mesclada, uma mistura ali, pessoal. Haviam os negros fugitivos, haviam índios, haviam mestiços e, inclusive, senhoras e senhores, não raro verificávamos também nos quilombos uma população branca pobre. Olha só, livres pobres também estavam, por vezes, habitando os quilombos, mostrando que não apenas os negros escravizados sofriam na pele essas agressões, esses castigos, essas punições e principalmente a marginalização social. Pega, por exemplo, o contexto da Guerra do Paraguai. Muitos desertores da Guerra do Paraguai aqui na província de Mato Grosso, na então província mato-grossense, preferiam se refugiar nos quilombos. Olha, por exemplo, o crescimento do quilombo do Rio Manso, que se avolumou durante o contexto da Guerra da Tríplice Aliança. Mas calma, calma que a gente vai falar sobre tudo isso. Primeiro, vamos apresentar o conceito de quilombo. O que vem a ser quilombo? Então, a primeira definição, redutos de escravos fugitivos, de fugitivos do sistema escravista. Quilombos acabaram se tornando os principais centros de resistência à escravidão colonial. A principal forma de resistência à escravatura vigente no Brasil durante praticamente 400 anos foi a formação de quilombos. Você se lembra de nossa aula sobre a escravidão negra em Mato Grosso, que eu falei lá que foram várias as formas de resistência à escravidão. Queima de plantações, fugas individuais e coletivas, infanticídio, aborto, suicídio, banzo, assassinato de feitores e de senhores, mas a principal, não se esqueça, a principal forma de resistência ante ao estatuto da escravidão foi a formação de quilombos. Isso mesmo, pessoal. Os quilombos, os principais centros de resistência contra a escravidão colonial. Esses quilombos eram agrupamentos que apresentavam organização político-militar. Olha só, existiam lideranças políticas e lideranças militares nos quilombos. Agora há pouco eu mencionei o quilombo de Palmares, na Serra da Barriga, lá na então capitania de Pernambuco, que é atual estado de Alagoas. Lá existia uma liderança militar que foi exercida por Ganga Zumba e depois exercida por seu sobrinho Zumbi. Então havia uma liderança política e militar. Voltando-se para Mato Grosso, aqui em Mato Grosso nós tivemos o quilombo do Quariterê, ou quilombo do Piolho, lá nas imediações de Vila Bela da Santíssima Trindade, isto é, no Vale do Guaporé,
Quilombo do Piolho, ou Quariterê, que teve a liderança política inicial de José Piolho, e após o seu falecimento, quem comandou aquela comunidade foi sua esposa, Teresa de Benguela. Teresa de Benguela liderou o Quilombo do Piolho ou Quariterê. Então vamos lá, característica importante, os quilombos apresentavam organização político-militar. Apresentava também uma sociedade rigidamente hierarquizada. Claro, nos quilombos, pessoal, ó, o quilombo vai ser um reflexo, basicamente, do que acontecia. Aquela sociedade, não devemos conceber o quilombo como um universo paralelo. Claro que não. O quilombo também era um reflexo da sociedade que vigorava fora dele. Então, no quilombo também havia uma hierarquia social. Grupos que eram responsáveis pela administração, grupos que eram responsáveis pela sobrevivência de todos, que organizavam o cultivo agrícola, a criação de pequenos animais, grupos que organizavam as milícias que defendiam o território, que deveriam defender o território, ou seja, havia uma organização política, uma organização militar. Logicamente, essa sociedade apresentava uma certa hierarquização. Não é à toa que existiram algumas lideranças políticas. Eu acabei de citar para você o exemplo da Teresa de Benguela, que foi a principal governante do Quilombo do Quariterê, o nosso bom e velho Quilombo do Piolho, lá em Vila Bela da Santíssima Trindade. Outra característica, desenvolvimento de uma agricultura de subsistência. Claro que nesses quilombos, nessas comunidades, eles precisavam garantir a sobrevivência dos indivíduos que moravam nesses quilombos. Para tanto, claro, eles vão desenvolver uma agricultura de subsistência, vão cultivar pequenas roças de milho, de mandioca, de abóbora, de cará, ou seja, uma produção voltada para o próprio consumo dessas comunidades. Mas não raros, ocorriam também, pessoal, não raramente aconteciam algumas trocas comerciais com povoações e fazendas locais. Vez por outra, um certo excedente da produção chegava a ser até mesmo a ser trocado com povoações vizinhas ou com pequenas fazendas locais, ok? E tínhamos também, olha só, o quilombo como um exemplo de luta contra a opressão e a discriminação racial dessa sociedade escravocrata que empreendeu no Brasil ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, ou seja, ao longo dos séculos de vigência do regime escravista no Brasil. Maravilha, então o quilombo é um tema muito importante no nosso estudo. Vamos proteger o quilombo, não é? Temos as comunidades quilombolas, esse é um outro aspecto que eu quero chamar a sua atenção para o estudo para esse concurso, viu, pessoal? Porque a banca pode cobrar de você um entendimento sobre as atuais condições das comunidades remanescentes de quilombo. Nós temos aqui em Mato Grosso algumas comunidades remanescentes de quilombos, a exemplo do nosso emblemático quilombo do Mata Cavalo, na região do município de Nossa Senhora do Livramento. Atenção, hein? Vamos fazer essa leitura, vamos saber fazer essa ligação entre o passado e o presente. Perfeito? Até porque nós temos aí uma lei federal aprovada em 2003, a Lei 10.639, que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas da educação básica no Brasil. Então precisamos ficar atentos para estabelecer esse diálogo entre o passado e o presente. Vamos ficar atento aí, pessoal.
Falando agora sobre os quilombos mato-grossenses, galera, olha só. Os quilombos mato-grossenses surgiram desde o início da colonização. Então, lá no século XVIII, quando começou o processo de colonização das terras mato-grossenses, com a chegada das primeiras levas de escravos, os primeiros contingentes de escravos, que você se recorda, chegavam a Mato Grosso através das monções, os escravos que seriam empregados na atividade mineradora das Minas Cuiabanas, e chegavam através da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, os escravos que iriam ser instalados lá no Vale do Guaporé, lá em Vila Bela da Santíssima Trindade. Beleza, professor? Me lembro muito bem que o senhor falou sobre isso na aula referente à escravidão negra em Mato Grosso. Eu tô ligado no lance, eu vou gabaritar na prova, eu tô sabendo muita coisa. Pois bem, então os quilombos vão surgir em território mato-grossense desde o início do processo de colonização. E olha só uma característica importante, já está aqui na nossa lousa. Os quilombos apresentavam uma população heterogênea. Eu já falei, mas nunca é demais repetir para enfatizar. Nos quilombos nós tínhamos uma população negra, indígena e até mesmo branca pobre. Portanto, era uma população heterogênea. Tínhamos os negros fugitivos do sistema escravista, tínhamos os mestiços, não é? Os crioulos, os caburés, os cafusos, né? A galera toda, os indígenas e até mesmo livres pobres, mostrando que muitos eram os excluídos, muitos eram os marginalizados por este sistema escravista e excludente que vigorou no Brasil ao longo do período colonial e também ao longo do período imperial. Então nós temos uma proliferação das comunidades quilombolas em Mato Grosso ao longo dos séculos XVIII e XIX. Século XVIII, moçada, é período colonial. Legal? Então vamos lá. Século XVIII é período colonial. Já o século XIX, por sua vez, já é o período imperial. Maravilha! O quilombo acabou se constituindo na principal forma de resistência contra a escravidão. Já falamos, não é? Existiram várias formas, variadas estratégias de resistência contra a escravidão, mas nenhuma delas foi tão forte, foi tão desafiadora quanto os quilombos. Não é à toa que as autoridades metropolitanas organizavam expedições militares com o intuito de destruir os quilombos e recapturar os fugitivos. Por que razão isso acontecia, professor? Porque os quilombos representavam um mau exemplo dentro da sociedade escravista. A existência de quilombos gerava insegurança nos proprietários de escravos, que exigiam das autoridades coloniais medidas que pudessem punir de maneira severa essas comunidades. E quais foram os principais quilombos registrados na história de Mato Grosso, hein, tio Ed? Conte-me tudo e não me esconda nada. Eu conto para você, olha só. O principal quilombo registrado na historiografia mato-grossense é o quilombo do Piolho ou Quariterê. Atenção, atenção, atenção. Na sua prova pode aparecer ou quilombo do Piolho ou Quariterê, que é a mesma coisa, perfeito? Quariterê, o nome mais é o nome africano, né? Quilombo do Piolho ou Quariterê. Onde é que estabeleceu-se o principal quilombo da história de Mato Grosso? Na região do Vale do Guaporé, pessoal. Ou seja, nas imediações da primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima
Trindade. Aí está. E quem foi a principal liderança política do Quilombo do Piolho ou Quariterê, professor? Eu digo para você, foi Teresa de Benguela. Teresa de Benguela, viúva de José Piolho. Primeira liderança política importante aqui do Quilombo do Quariterê. Teresa de Benguela substituiu o seu esposo após a morte deste. Olha ela aqui, ó. Teresa de Benguela, principal liderança do Quilombo do Quariterê, pessoal. Então, inclusive, Teresa de Benguela chegava a ser chamada pelos habitantes do Quilombo de Rainha Teresa. Rainha Teresa. E ela governava o Quilombo do Quariterê com a ajuda de um parlamento masculino responsável pela administração e pela defesa do Quilombo do Quariterê. Então, olha só, no Quilombo do Quariterê habitavam negros fugitivos, indígenas e muitos mestiços, crioulos e caburés. Então, uma característica importante do Quilombo do Quariterê era a sua população heterogênea. Negros, indígenas, crioulos, caburés. Este quilombo, o mais importante quilombo da história de Mato Grosso, foi destruído durante o governo do capitão-general de Mato Grosso, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, que organizou expedições militares com o intuito de recapturar os fugitivos da ordem escravista. Por que razão que é justamente no governo de João de Albuquerque que vão acontecer essas expedições militares para destruir o Quilombo do Quariterê, professor, e ao mesmo tempo recapturar aqueles fugitivos? Por causa da extinção da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Você se recorda da nossa aula sobre a fundação de Vila Bela, a primeira capital de Mato Grosso. Você se recorda ainda que para o abastecimento da Vila Capital foi criada uma empresa metropolitana, uma empresa com capital estatal português chamada Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que deveria abastecer Vila Bela com uma série de mercadorias. Entre elas, a mais importante, a principal, a mais esperada mercadoria para garantir a colonização da fronteira oeste do Vale do Guaporé, ou seja, escravos. Porém, essa companhia, moçada, faliu rapidamente por conta das dívidas que acumulou. E aí, o Vale Guaporeano ficou complicado o abastecimento de escravos de origem africana. Por essa razão, os habitantes de Vila Bela vão pressionar as autoridades metropolitanas para que as mesmas organizassem expedições de patrulhamento, expedições de busca nesses ambientes de fugitivos da ordem escravista, ou seja, para destruir os quilombos. E aí então ocorreu a destruição do Quilombo do Quariterê, pessoal. Inclusive, Teresa de Benguela foi recapturada, foi trazida junto com seus irmãos de Sina, os habitantes do Quilombo do Quariterê, para a Vila Bela, para que pudessem ser entregues aos seus antigos proprietários. E aí a Teresa de Benguela, que é esse símbolo feminino da resistência contra a escravidão aqui em Mato Grosso, acabou entrando numa profunda depressão. Você se lembra que a gente falou que uma das formas de resistência era o banzo. O banzo era uma profunda depressão em que o negro se mergulhava, né? O negro acabava tendo aquela depressão profunda que gradativamente o levava à morte. Foi o que aconteceu com Teresa de Benguela. Acabou falecendo depois da destruição do Quilombo do Quariterê, mas ela é um símbolo da história de Mato Grosso no que tange a resistência contra a escravidão.
Beleza, pessoal. Temos um outro quilombo aqui importante que, a propósito, também foi edificado, foi construído no governo de João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Lembra o capitão-general de Mato Grosso que destruiu o quilombo do Quariterê? Legal. Foi João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Pouco depois, ele ordenou a instalação da chamada Aldeia Carlota. Por que tem esse nome de Aldeia Carlota, professor? Porque é uma homenagem que foi feita à princesa espanhola, esposa de Dom João, Carlota Joaquina. A Aldeia Carlota, pessoal, foi edificada praticamente no mesmo local onde anteriormente existia o quilombo do Quariterê. É um quilombo oficial, ou seja, um quilombo que tem o patrocínio estatal. João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres estabeleceu casais de velhos escravizados, casais de negros idosos, olha aqui na imagem, na nossa lousa, casais de negros idosos foram colocados então aí junto à fronteira com o domínio espanhol. Então o objetivo metropolitano é garantir a defesa da fronteira, garantir a ocupação da fronteira com o domínio espanhol, as províncias de Mochos e Chiquitos. Tudo bem? Então esse é um quilombo, a Aldeia Carlota, foi patrocinada pelo próprio governo metropolitano. É o governador, é o capitão-general João de Albuquerque que instalou esses casais de negros idosos. Então são retirados da labuta, ali em Vila Bela, e colocados na Aldeia Carlota com o objetivo de ocupar a fronteira. Outro quilombo ainda importante na história de Mato Grosso é o quilombo do Rio Manso, pessoal. Olha o quilombo do Rio Manso aí, pessoal, na região de Serra Acima, Chapada dos Guimarães, o quilombo do Rio Manso ou Cansanção, que surgiu durante o contexto histórico da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, a famosa Guerra do Paraguai, travada entre 1864 e 1870, em que teve a participação efetiva da província de Mato Grosso. Afinal, o território mato-grossense foi invadido e ocupado pelas tropas paraguaias durante a ocorrência deste conflito. Então, Mato Grosso teve uma participação efetiva nesse contexto histórico. E olha só, gente, na época da deflagração da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, nós temos o crescimento de um quilombo nas imediações de Cuiabá. É o quilombo do Rio Manso, que chegou, inclusive, a crescer bastante. É um quilombo que acabou tendo um crescimento demográfico significativo. Crescimento demográfico significativo do quilombo do Rio Manso, formado não apenas por negros fugitivos, mas também por soldados desertores da Guerra do Paraguai. Eles, inclusive, passaram a atacar sítios, chácaras e fazendas ali nas imediações de Chapada, provocando uma preocupação na população da região aí, pessoal, durante os turbulentos anos da Guerra do Paraguai. Inclusive, temia-se que ocorresse uma espécie de uma rebelião negra em Cuiabá, ou que os quilombos pudessem atacar. Tanto é que, ao final da Guerra do Paraguai, as autoridades da província de Mato Grosso vão organizar expedições militares para destruir definitivamente o quilombo do Rio Manso. Foi destruído após a Guerra do Paraguai. Maravilha! Outro aspecto importante, pessoal, é você, como eu disse, fazer esse diálogo entre o passado escravista brasileiro e a nossa atualidade, as famosas lutas quilombolas. Olha só, durante o período de vigência da escravidão no Brasil,
Os quilombos representavam então o principal centro de resistência contra a escravidão. Então existiam as fugas individuais e coletivas para o interior do território com o objetivo de formar essas comunidades, chamadas de quilombos. Os quilombos proliferaram-se pelo Brasil durante o período de vigência da escravatura. E em Mato Grosso, moçada, não foi diferente. Tivemos a edificação de vários quilombos. Quilombo do Piolho ou Quariterê, a Aldeia Carlota, que era um quilombo oficial, Quilombo do Rio Seputuba, Quilombo do Pindaituba, Quilombo da Jangada, Quilombo do Rio Manso durante o contexto histórico da Guerra do Paraguai, Quilombo do Mata Cavalo, nas imediações de Nossa Senhora do Livramento, nosso município vizinho aqui de Nossa Senhora do Livramento. Então tivemos uma série de quilombos que se proliferaram pelo território mato-grossense. Então, no período escravista, o quilombo era o principal centro de resistência contra a escravidão. E na atualidade, pessoal, o que nós temos aí? Na atualidade, nós temos as populações remanescentes de comunidades quilombolas. O que elas precisam? Elas lutam pelo direito à posse da terra, pessoal. E muito mais do que isso, essas comunidades quilombolas lutam pelo direito de inserção social, política e econômica. Afinal de contas, a Constituição Federal de 1988 assegurou em seus termos o direito das comunidades remanescentes de quilombo, o direito à posse à terra, não apenas isso, uma inserção social, política e econômica dessas comunidades, coisa que não é fácil de ser concretizada. Afinal de contas, existem muitos contrários aos direitos das populações quilombolas. Olha só, qual era o posicionamento do Estado? Vamos fazer esse paralelo? Como era o posicionamento do Estado durante o período que vigorou a escravidão e hoje em dia? Olha só, galera, durante o período de vigência da escravatura no Brasil, o Estado, ou seja, o governo, tinha a função de organizar expedições de busca e destruição dos quilombos. Afinal de contas, o governo, as autoridades governamentais precisavam combater a resistência dos escravos. Essa resistência das populações escravizadas era um mau exemplo do ponto de vista, da visão dos governantes, da visão dos dominadores. Afinal, olha só, os quilombos representavam uma ameaça à ordem escravista. Então vamos lá. Pessoal, imagina que eu sou um escravo. Se eu sou um escravizado e sei da existência de um quilombo aqui nas proximidades deste território, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fugir. Eu vou olhar aquilo ali como um exemplo de luta pelo direito de liberdade. Então eu vou tentar empreender fuga. Por essa razão que no passado escravista, o governo precisava destruir essas comunidades, porque os quilombos representavam o principal centro de resistência dos escravos. E no período atual? E na atualidade, como é que funciona? Na atualidade, o posicionamento do Estado precisa ser totalmente diferente. Afinal de contas, hoje, o Estado é o responsável pelo reconhecimento e concessão de títulos de propriedade de terra. O Estado é que vai assegurar a posse da terra, que vai conceder os títulos de propriedade da terra para os remanescentes de comunidades quilombolas. Olha aqui, gente,
a demarcação das terras dos remanescentes de comunidades quilombolas está assegurada, olha só, a demarcação está assegurada pela Constituição Federal de 1988. Está lá o direito das comunidades quilombolas reconhecido pelo texto da Constituição Cidadã Brasileira, Constituição Federal de 1988, apesar da oposição que muitos latifundiários fazem em relação a isso. Não precisa nem ir longe para a gente entender, para a gente ver um exemplo vivo disso, não é? Aqui no município vizinho de Livramento, a gente tem aqui na comunidade de Mata Cavalo, ainda hoje, muitos problemas com relação aos latifundiários que não aceitam, né, esse reconhecimento da propriedade da terra em áreas que no passado foram ocupadas por comunidades quilombolas. Muito bem, senhoras e senhores, agora chegou a hora da gente conjugar a teoria com a prática. A gente já falou, apresentou as principais características dos quilombos mato-grossenses, falamos sobre sua importância histórica. Afinal de contas, as comunidades de origem afro-brasileira contribuíram para a formação social e também para a formação cultural da população mato-grossense. Não podemos esquecer disso. Perfeito? Isso é um ponto que todo mundo sabe da influência, da contribuição africana e afro-brasileira para a sociedade e para a cultura de nosso país. Isso é ponto pacífico, todo mundo concorda. Beleza? Então agora a gente vai apresentar algumas questões. Como é que isso pode ser cobrado no dia do seu concurso? E como é que você vai responder? Vai responder corretamente. Vamos verificar? Primeira questão aqui, pessoal. Com relação a Teresa de Benguela, personagem histórico que inspirou a lei número 12.987/2014, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. Então, olha só, gente, essa questão fala sobre a nossa emblemática Teresa de Benguela, que foi a principal governante do Quilombo do Quariterê, o bom e velho Quilombo do Piolho, o mais importante quilombo da história de Mato Grosso. Você se recorda comigo, aprendeu aqui no LAC Concursos. Então, gente, 2014 tivemos a aprovação da lei número 12.987, que é o Dia Nacional da Mulher Negra. Dia Teresa de Benguela. Importante, hein? Anota aí no seu caderno. Dia Nacional da Mulher Negra no Brasil. Dia Teresa de Benguela. Vamos conferir então as afirmativas? Primeira afirmativa aqui, olha só. Teresa de Benguela governava o Quilombo do Quariterê, tendo liderado a vitória definitiva contra as tropas metropolitanas e coloniais na década de 1770. O Quilombo do Quariterê surgiu na década de 1870. Teresa de Benguela foi a sua principal liderança, porém, esse quilombo foi destruído por expedições militares patrocinadas pelo governo da capitania de Mato Grosso, que tinha na figura de João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, o seu capitão-general. Então essa afirmativa aqui, o que é? É falsa. Afirmativa falsa. Vamos para a próxima. Teresa de Benguela liderava um quilombo considerado o maior e mais significativo da região de Vila Bela da Santíssima Trindade, por sua organização social e fartura de roças, congregando escravos fugidos, pretos livres e índios. Verdade. Quilombo do
Piolho ou Quariterê, mais importante quilombo da Vila Capital Mato-Grossense, Vila Bela da Santíssima Trindade, que apresentava a população heterogênea. Além dos negros fugidos, tínhamos também os indígenas e tínhamos também os mestiços, crioulos e caburés. Verdade. Legal. Próxima afirmação aqui, pessoal. Teresa de Benguela foi uma liderança quilombola que atuou na segunda metade do século XVIII, comandando a estrutura política, econômica e administrativa do quilombo do Quariterê. Verdade, olha só, é a rainha Teresa. Verdade essa afirmação. Vamos ter mais afirmação ainda aí, professor? Não, não tem mais, só essas três aí. Lembrando que Teresa de Benguela, pessoal, chegou a ser homenageada na Marquês de Sapucaí. Teve uma escola de samba carioca que tinha o carnavalesco Joãozinho 30, que homenageou Teresa de Benguela lá na Marquês de Sapucaí. Olha só que beleza, hein? Levou o enredo aí a vida de Teresa de Benguela, rainha negra do Quariterê. Olha que legal, no carnaval de 1994. Salvo engano, foi a escola de samba Viradouro. Salvo engano, viu, pessoal? As afirmativas são, respectivamente, vamos lá. Falso, verdadeiro e falso, diz a alternativa A. Falso, verdadeiro e verdadeiro, diz a alternativa B. Verdadeiro, falso e falso, na alternativa C. Verdadeiro, verdadeiro e falso, na alternativa D. E falso, falso e verdadeiro, na alternativa E. Então, olha só, a sequência é FVV. Onde é que está FVV aí, professor? Está na letra B. A letra B de bola. De Benguela, Teresa de Benguela. Olha só, a letra B é a correta. Muito bem, pessoal. Vamos para a próxima questão aí. No pique. Questão elaborada pela FGV. Olha só, mais uma questão sobre os quilombos. Quilombos mato-grossenses. A presença de escravos africanos em Mato Grosso é decorrente do desenvolvimento da mineração a partir da primeira metade do século XVIII. Desde o começo, a escravidão foi acompanhada por diversas modalidades de resistência ao trabalho compulsório, entre as quais a fuga e a organização de quilombos. Olha só, o enunciado já mostra para você o tema, hein? O tema é escravidão e resistência negra, formação de quilombos. Aí vem o comando da questão. Aí vem o mapa da mina que você tem que ficar de olho no lance. Olha só, assinale a opção que indica os dois quilombos mato-grossenses mais importantes do século XVIII e XIX. Recordando, século XVIII, período colonial. Século XIX, período imperial. Muito bem. Então, quais são os dois principais quilombos mato-grossenses? O do período colonial e o do período imperial. Gente, no período colonial, século XVIII, o mais importante é o quilombo do Piolho ou Quariterê. Já no período imperial, o mais importante é o quilombo do Rio Manso Cansanção. Olha só que beleza! Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá a resposta correta aí, professor? Tá na alternativa B, quilombo do Quariterê. Porque olha só, quilombo do Piolho, também chamado de Quariterê. Por isso que eu peço a sua atenção para lembrar no dia da prova que pode aparecer a banca. Eu não sei como que vai colocar, né, pessoal? Você sabe que banca examinadora, banca organizadora de concurso é igual bumbum de bebê. Você nunca sabe o que vem, né, pessoal? Então pode aparecer Piolho ou Quariterê. Fica ligado, é o mesmo quilombo. Quilombo que teve a liderança de Teresa de Benguela. Onde é que está a alternativa correta? Está na letra? Isso mesmo, letra B. Quilombo do Quariterê, o mais importante do século XVIII, e o quilombo do Rio Manso, o mais importante do século XIX, o contexto da Guerra do Paraguai.
Maravilha, próxima questão aí, gente, olha só. Os escravos negros chegaram a Mato Grosso concomitantemente à fixação do povoamento branco, evidentemente, né, a colonização. A primeira monção proveniente de São Paulo trazia o necessário para a exploração de ouro, além de mantimentos e ferramentas e escravos. Estes foram direcionados para os trabalhos de mineração. Olha essa citação aí do professor Gomes, não é? Liberdade por um Fio, São Paulo, Companhia das Letras, 1996. Olha o comando da questão. Em relação à presença de escravos africanos na vida social mato-grossense nos séculos 18 e 19, pode-se afirmar. Alternativa A, caracterizou-se pela passividade dos negros na aceitação da escravidão. Olha aí, pessoal, teve passividade dos negros, eles aceitaram lá aquelas condições aviltantes de vida, os castigos físicos, os maus tratos? Não. Por vezes houve resistência, queima de plantações, infanticídio, suicídio, banzo, aborto, fugas individuais, coletivas e formação de quilombos. Então, olha só, passividade, errado. Errado a letra A. Letra B, pessoal, contribuiu para uma violenta revolta negra baseada no exemplo haitiano, da revolta dos Haussás. Pessoal, não teve essa violenta revolta negra, não teve registro disso em Cuiabá, não teve reflexo do chamado haitianismo nessa região. Ocorreram a formação de quilombos, vários quilombos, os quilombos proliferaram-se, mas não teve essa violenta revolta negra que é falado no item B. Tá errado também. Letra C. Foi insignificante do ponto de vista demográfico, pois predominou a mão de obra dos imigrantes europeus. Falso, gente. Nós vimos em aulas anteriores, na nossa aula sobre a escravidão negra em Mato Grosso, que a escravidão foi a principal forma de mão de obra em terras mato-grossenses ao longo dos séculos 18 e 19. Então tá errado a letra C. Letra D. Foi marcada por atos de resistência à escravidão, formando quilombos, como os de Quariterê, que é o nosso bom e velho quilombo do Piolho, e também o quilombo do rio Sepotuba. Beleza, é outro quilombo importante. Corretíssima essa afirmação. E letra E, então a letra D está correta, hein? Vamos lá, letra D de Deus. Letra E diz que a escravidão, pessoal, em Mato Grosso, desapareceu com o declínio da atividade mineradora. Olha, gente, só tinha mão de obra compulsória, mão de obra escrava, só na mineração? Claro que não. Estavam em outras atividades. Estava na agricultura, estava nas atividades urbanas, nas atividades domésticas, no artesanato, uma série de atividades aí com mão de obra e trabalho compulsório, mão de obra escrava, então. Errado também a letra E. A única correta, e nós já descobrimos, é letra D. Maravilha, maravilha, pessoal, maravilha. Olha só, a gente destrinchando todos os itens que estão no seu edital, fazendo um trabalho de qualidade e você estudando junto conosco para ficar muito competitivo e detonar no dia da prova e conseguir a sua tão sonhada aprovação. Pessoal, continue estudando com dedicação, afinal de contas, decisões têm consequências, hein? E indecisões mais ainda. Então, toma tenência na sua vida, meu irmão. Vai estudar para valer, senta a bunda na cadeira e vai estudar. Se dedica, revisa essa aula, faz os seus resumos e não se esqueça de fazer as questões de concurso.
Isso potencializa a sua aprendizagem e vai garantir a sua aprovação. Um grande abraço a todos, muito obrigado por acompanharem as nossas aulas. Não se esqueça de curtir a nossa aula aí, pessoal. Isso fortalece o rolê. Até a próxima aí, galera. Valeu, fui!